Muito bem. Uma publicação nacional informou que um estudante universitário que mora longe de casa gasta em média US$ 15 por mês com lavanderia. Você acredita que esse valor é muito baixo e quer refutar essa afirmação? Para realizar o teste, você seleciona aleatoriamente 17 estudantes universitários e pede que eles acompanhem quanto gastam com lavanderia durante um determinado mês. A amostra apresenta gasto médio de US$ 19, se o padrão é de 4,52. 19 é bem maior que 15, né? Tipo, Tá trinta acima por da média. cento a mais, né? 30% a mais acima da média. Então já é de se imaginar que você vai estar dentro da zona crítica, certo? Use esses dados amostrais para realizar o teste de hipótese. Suponha que você está disposto a aceitar um risco de 10% de cometer o erro de tipo 1. Em outras palavras, o nível de confiança é 10%, né? O erro de tipo 1 é aceitar a hipótese alternativa quando você deveria ter aceitado a hipótese nula, ok? Mas isso, uma pesquisinha no Google aí, tu vê o erro do tipo 1 e tipo 2 e escreve do jeito que você acha mais simples, porque ele é sempre muito confuso de decorar. Mas é simples de entender, só é meio difícil de decorar, porque tipo 1 e tipo 2 envolvem as mesmas coisas, só troca o que aceita, o que rejeita, né? Uma besteira. Mas resumidamente, nesse problema, ele está dizendo para você usar aí o nível de confiança de 10%. E que o gasto mensal com lavanderia segue a distribuição normal na população, certo? Bem, se ele está falando aqui de distribuição normal, né? Então é distribuição normal. Então, assim, aquele problema lá poderia estar na primeira lista de exercício pra gente, né? Porque é a velha teste de hipótese, que é a fórmula, eu acredito que tu já tenha até decorado, x menos a média, velha, dividido o sigma raiz de n. Certo mesmo era eu deixar tu fazendo esse problema aqui, porque ele é bem fácil, né? Comparado com coisas que a gente já fez aí de teste T, coisas do gênero, ele é bem tranquilo. A única coisa que você precisa fazer é aquela, né, coisa de sempre. Você tem lá o gráfico, você identifica uma região crítica, você chama que tem um Z crítico que limita ela. Essa região vai ter uma área, no caso aqui, de 10%, já que ele está supondo ser totalmente maior, né? Daí esse 10% você vai procurar lá na tabela do livro, lá pela página 810, vai estar a tabela, ok? E pronto, né? Daí agora você pode concluir aí o que o problema pede, que tal? How about? Por que que só tá fazendo uma. Como é que se fala? Esse é bicaudal ou unicaudal? Você mesmo me falou que era unicaudal? Eu te falei? Sim, você falou assim. Ele só quer maior. Você falou com essas palavras. Então, se ele só quer maior, é unicaudal. Se ele falasse algo do tipo, quero testar se é diferente, daí seria bicaudal. Mas como ele falou algo do tipo, quero testar se é maior, daí é unicaudal.
Tá me escutando? Não. Não tá me escutando? Agora eu tô. Deixa eu só ver se eu entendi certo. O X barra é 15, o N é 17, e esse M0, que no caso é a média nova, é 19. A média nova é o X barra. A média velha que é o 15. Até porque se você fizer o contrário, né? Você vai ter um número maior aqui. E daí a sua resposta ficaria negativa, certo? E a Então, resposta não X pode ficar barra, que é o negativa. 19,34. Mas você entendeu por quê? Não. Então presta atenção. Não é por causa de símbolo nem nada. É por causa do contexto do problema. A gente precisa de um Z positivo. Porque a gente está avaliando aqui no lado positivo. Né? O nosso Z calculado vai estar aqui, vai estar aqui, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Ele vai ser um número positivo depois do zero. Então não faz sentido tu colocar o número maior aqui. Porque se o número maior tiver aqui, a conta vai ficar negativa, né? Por causa do sinal, certo? Então, quando você tiver esse problema no meio de uma prova, você não precisa pensar em nada decorado. Você só precisa pensar na lógica. Quero que a minha resposta seja positiva, então esse cara aqui que tem que ser o maior. Aí o sigma é o 4,52. Aí para que eu vou usar aquele 10% lá? Achar o que? Teoricamente eu já achei tudo da forma. Para procurar na tabela o Z crítico. Mas o Z não vai ser gerado depois de eu Não. resolver a questão? Esse Z aqui é o Z calculado. Se calcular, verdade. Se esse Z calculado for maior que o Z crítico, a gente rejeita a hipótese nula. Se o Z calculado for menor, a gente aceita a hipótese nula. Eu terminei o Z calcular. Aí, a tabela que a gente vai usar vai ser T? Não. Tabela Z. Tabela Z. É o T crítico. Tabela Z. Qual que foi o teu Z calculado? Foi 3,98. Certo? Tá certo. Agora, antes de você ir para a tabela Z. Sim. Esse seu valor, né, ó, decora que eu vou falar que é importante para previsões e coisas do gênero nas tuas provas. Quando você obtém um valor acima de 2,5 para Z, estatisticamente é um valor muito alto. Então, é de se esperar que você vai estar dentro da região crítica, tá bom?
que é um valor baixo para Z? É zero? Abaixo de 2,5. Abaixo de 2. Acima de 2,5, você pode ter praticamente certeza de que o seu Z calculado vai estar dentro da região crítica. O que significa que você vai ter que rejeitar a hipótese nula. Então, como o teu Z aí deu próximo de 4, é um Z altíssimo, altíssimo. Então, assim, eu tenho certeza, apostaria todos os meus bitcoins, que você vai estar dentro da região crítica, ou seja, você tem que rejeitar a hipótese nula. Mas agora você vai provar isso para a gente, encontrando o Z crítico na tabela. Ok? Professor, só para gente, só para eu ir junto com você. Não, você acompanhar nessa questão da tabela. Se eu estou dizendo, se eu estou trabalhando com metade do gráfico, estou falando de 50%, menos 10% da área crítica, então é 40% que me sobra dessa área fora do Z. Exato. Perfeito. É assim que a tabela desse livro funciona. Então você vai estar de fato procurando lá o 40%, isso mesmo. Eu acho que o Z crítico é 1, não. É 1,591, é isso? 1,591? Eu cruzei o 0,4 com 0,01. Acho que você está certa, só vou confirmar. Ai, mentira, triste. Nossa, pela primeira vez. Que isso? Ó, vamos lá. Tu tinha dito quanto? É logo aí em cima. 15191. Ó, vamos lembrar o seguinte. Essa área laranja, na tabela, é representada por esses números dentro da tabela. Esses aqui. O Z, como o próprio negrito está deixando claro aqui, é dado primeiro pelo número da coluna e depois pelo número da linha. Ok? Será que eu errei? Será que era 1700? Tu tá me acompanhando? Tá, continua, vamos lá. Certo. Sem TDAH, por favor. Ó, Os vamos dois lá. TDAH. Você já concluiu, muito bem concluído, que essa área laranja aqui, ela tem que valer 40%, né? Sim, Ou em números absolutos, 0,40. Ou na quantidade de casas aqui desse livro, 0,4000, né? É uma forma de escrever 40% também. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que a área laranja, ela é esses números que estão aqui dentro, não os números da coluna e da linha principal, ok? Então vamos procurar o 40% aqui nesse ponto ou qualquer coisa. 39, 39, 39, 40. Beleza? Então, eu não tenho o 40 perfeitamente, eu tenho 40,15 e eu também tenho o 39,97. Eu não tenho 40. Acontece. A gente tem que se adaptar com o que tem. Eu poderia fazer o seguinte, eu sempre faço isso com você. Eu olho o valor do Z desse cara antes do 40, que é 1,2
8. Eu olho o valor do cara depois do 40. 1,2, 9. E faço a média de 1,28 mais 1,29. Meu Z crítico vai ser 1,28 mais 1,29 dividido por 2. É assim que a gente faz uma média. Soma e divide pela quantidade que a gente está somando. Foram 2 elementos. Isso aqui, decoradamente, sempre dá o menor com 5 do lado. Então, o teu Z crítico é 1,285, ok? De novo, como é que eu obtive 1,285? Eu olhei para o gráfico, de acordo com o meu problema, entendi que o laranja tinha que ser 40%, olho para os dados, sei que esses dados, né, o dado do 40% tem que ser comparado com esse monte de número aqui do meio da tabela, acho o mais próximo de 40%, tem 2 próximos de 40%, não tem 40% exato. De modo geral, nunca vai ter exato, tem que sempre fazer essa média. Olha os Zs associado a esses dois caras, 1,28 e 1,29, faço a média, dá 1,285. Então esse é o teu Z crítico, 1,285. Ok? Agora que você tem o Z calculado e o Z crítico, você pode fazer a sua conclusão sobre rejeitar ou não a hipótese nula. Ok? O seu calculado é maior que o crítico. Exato. Está acima de 2,5, aí tem que rejeitar a hipótese. Tá acima de Rejeitar a hipótese nula, exatamente. Nós temos duas hipóteses. Nula. Ele não pode esquecer de colocar a conclusão. Exato. É na conclusão que você salva a sua resposta. Fazer o gráfico também ajuda a identificar as coisas, né? Se você pega o gráfico, desenha ali o Z crítico que nós acabamos de obter, depois você desenha, coloca, né, o Z calculado que você fez. Você percebe que ele está bem dentro da região crítica, né? Bem. Ok? Eu só não posso se confundir, mas eu tenho que treinar mais a tabela. Eu não me confundir o que eu olho. Então, na T é que é os valores de fora. Na Z é os valores de dentro. Não sei nem se dá certo falar assim. Bem, sim. De certa forma, sim. De certa forma, você está certo. Mas é assim, não recomendo que você decore, né? Eu recomendo que você olhe para os números e entenda do que eles estão tratando. Bem, esse problema que você acabou de fazer, ele é um problema bem geral. Ele serve como base para todos os problemas aí do teu livro. Por isso que eu acho importante que você tente fazer dessa vez, sem tanta minha ajuda, tá? Tá, vou tentar. Porque esse problema, um problema como esse, assim, ó, se eu fosse professor numa faculdade, eu com certeza cobraria na prova, porque é um problema muito geral, muito básico, sabe? Então, é importante que tu consigas fazer um problema como esse. Sozinho eu coloquei um problema aqui extremamente semelhante, tá? Deixa eu tentar. Eu preciso ir no banheiro rapidinho. Vai lá. Está pronto o texto. É forma. Cabo, calculado, calculado,
Ixi, H, ixi, mas, Putz, eu ia te mandar o que a gente fez, acabei mandando pra minha namorada. pelo menos mandou pra alguém. É, vou mandar pra você. Bem, eu acho que deu pra começar alguma coisa sem isso, né? Mas de qualquer forma. É... Eu tô quase terminando. Vou Ah, achar a maravilha. coluna na tabela agora.
Eu acho que tem. Muito bom. Pode me enviar. Tem uma coisa que tá faltando. Exatamente onde esse valor tá, né? No gráfico. Acho que essa diferença. Ah, tá, chegou aqui. Vamos ver. Você achou um Z de 2,6. De modo geral, ele é alto. Só de olhar para ele, dá para se imaginar que vai estar dentro da região crítica. Daí você procurou a região crítica lá, fez a média, achou o valor clássico aí de 1,645, né? É um dos valores que a gente costuma decorar de tanto que aparece. Agora falta concluir, né? Os valores Que a estão gente certos. rejeita porque o Z tá acima de 2,5. Exatamente. Não, ou tá dentro da área crítica. Pode pensar as duas coisas, ok? Realmente, eu tô daqui, ó. Isso. Sehr gut. Vamos para a próxima questão da tua lista, então, pode ser? Acreditação que se calcular está dentro. Se o meu Z fosse, sei lá, 1,646, já estaria, né? Já estaria, exatamente. Aí rejeita do mesmo jeito, não importa se é 1. Não importa, contanto que seja maior, já rejeita. Muito bem, né? E aí, qual que é a próxima? Próximo, a gente fez 7. Agora a gente vai mudar de capítulo. Qual? Desculpa. 10,7 agora. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Novas matérias. Professor, essa parte da área crítica, ela tem a ver com aquela questão do erro, né? Do alfa, não é? Ou não? Porque Sim, até porque a gente chama essa área crítica de alfa aí, às vezes, né? E por que não chama só de alfa? Fica chamando de Z, fica chamando de alfa. Pelo que eu entendi, que eu estava fazendo o exercício da semana passada, é tipo assim, dentro de uma amostra, eu estou disposto a ter eu aceito ter um percentual X de alfa, que é quanto que eu aceito de erro dentro daquela amostra, sei lá, daquela estimativa ali que eu estou fazendo. Exatamente. É exatamente isso. Bem, a questão é sempre a interpretação, né? Você interpreta do jeito que achar mais apropriado. Eu não gosto de ficar usando sigla para as coisas. Quando eu era servidor público, era uma das coisas que eu odiava, além de ser servidor público, né? Eles ficavam falando em sigla, assim, como, sei lá, se fosse agentes da União Soviética. Então, eu posso fugir de sigla, né, para até contextualizar aquilo que eu estou explicando, eu prefiro, né?
Prefiro chamar de região crítica ali. Muito bem, qual que era o valor? Qual que era? 10 ponto quanto mesmo? 10,7. Tá. Agora a gente vai Bem, pro essa aqui eu Nashville. já fiz com a Fábio, suponho. Sim, Nashville, sim, fiz com ela. Por sinal, fiz com ela recentemente, o que significa que eu e você estamos bem adiantados. É mesmo? Ah, mas se ela teve mais aula com você, como é que a gente tá adiantado? Eu e ela revisamos toda a estatística, a gente não veio direto para essas questões aqui. A gente pegou lá do começo, aprendemos o que é desvio padrão, média, probabilidades. Isso aí é o capítulo do 1 ao 7 desse do Black, que a gente fez no nivelamento. Eu passei as Exato. férias, eu passei tipo as férias na biblioteca. Exatamente. Bem, esse problema aqui, ele é um pouquinho diferente do outro, mas a gente vai continuar utilizando a tabela e essas coisas. Esse problema, ele trata da relação entre médias. Né? Tipo, se existe uma diferença entre duas médias que estão sendo comparadas. É isso. Então eu vou traduzir aqui. Um auditor de uma empresa acredita que o custo diário de viagem em Nashville, Tennessee, aumentou significativamente entre. Pô, Rose aqui é muito inglês das antigas, hein? Aumentou. Aumentou é tipo Rise no passado, né? Mas tudo bem. Para testar essa hipótese, um auditor seleciona uma amostra de 51 viagens de negócios dos registros da empresa em 99, a média da amostra foi 190 e o padrão 18. Muito bem. Então, nós temos uma situação associada ao ano de 99. Muito bem. O auditor selecionou agora uma segunda amostra, ok? Temos uma segunda amostra, a gente não tinha isso até agora. Uma segunda amostra aleatória de 47 viagens de negócios dos registros da empresa em 2009. A média amostral foi de 198 por dia e desvio populacional 15,60. Muito bem. Usando o risco de erro tipo 1 de 0,01, ou seja, isso aí vai ser a região crítica que você está querendo, né? 1%, tu quer saber 1%. É o Z crítico, né? Exatamente, da mesma forma que foi lá no outro problema, né? Isso aqui vai ser a porcentagem da parte crítica, que no caso é 1%. É bem menos do que nos outros problemas. Teve um problema hoje que a gente fez que era 10, o que você acabou de fazer era 5, e agora vai ser 1%. O auditor encontra evidência de que o gasto médio diário em Nashville aumentou significativamente, né? Ele aumentou do ano de 99 para o ano de 2009. Vamos fazer a comparação das médias e descobrir. As nossas hipóteses são baseadas nas nossas médias. Então, primeiro eu vou dizer que a média 1, vamos dizer assim, é a média de 99, do ano de 99, né? Média 2 é a média de 2009. Beleza, essas são as nossas médias que vão aparecer nas nossas contas logo mais. E agora eu vou definir as hipóteses. A minha hipótese nula, que a gente normalmente chama de H0, é que Não aumentou. não aumentou, ou seja, diminuiu ou está igual, certo? Se eu pegar a média nova e diminuir da média velha, né, ou vai estar menor ou vai estar igual, né? Já que a questão, como tu mesmo falou, a alternativa aqui é que aumentou, né? Então, o contrário de aumentou é não aumentou. Ou diminuiu. Isso. Ou melhor, agora sim você me corrigiu. O contrário de aumentou é diminuiu ou igual, né? Exatamente. Uma coisa que não aumentou, ela pode ter diminuído ou ter ficado igual. Muito bem. Agora, hipótese alternativa, que aumentou. Né? Note que eu estou fazendo o que pela lógica? Que eu estou pegando a média nova e diminuindo a média velha. Se aumentou, significa que essa aqui é maior que essa, né? Por exemplo, aqui, vamos usar números aleatórios. Aqui é 20, aqui é 10. Nesse caso, aumentou.
Ou seja, nesse caso, dá uma resposta maior que zero. 20 menos 10 dá um maior que zero. Muito bem, então essas são as nossas hipóteses. Basicamente a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, só que agora relacionando com o zero aqui na hipótese, né? Por quê? Porque a nossa fórmula vai ser diferente agora. A nossa fórmula vai ser essa aqui. Deixa eu colocar para você. E o Z crítico sempre vai ser o mesmo para os dois, né? É que o Z crítico, ele vai estar associado com essa conta aqui, que é uma conta que relaciona os dois, né? Como tu pode ver ali, para calcular o Z calculado, né, que depois vai ser comparado com o Z crítico, a gente sempre compara o Z calculado com o Z crítico, né? É isso que a gente veio fazendo nas últimas questões. Pegava e via se o Z calculado era maior ou menor que o Z crítico. O Z calculado, aqui nesse tipo de questão, que envolve duas médias, surge aqui de uma conta que envolve as duas médias. Ok? E vamos lá, raiz da desvio padrão da primeira sobre o n da primeira, mais desvio padrão da segunda ao quadrado, dividido pelo n da segunda. É a mesma fórmula, a exata mesma fórmula, só que agora com mais uma média e mais um desvio padrão, né? Se a gente jogasse fora isso, esses zeros aqui, porque zero é inútil, né? Eu tô colocando só porque a Fábio me encheu o saco com isso na outra aula, então eu quero evitar treta. E se eu jogar fora essa aqui também, a fórmula que sobraria é exatamente a fórmula que a gente já tinha antes, ok? Só tem um pouco mais de elementos, então, como tu tem aí alguma dificuldade de jogar as coisas na calculadora, né? É um pouco mais de coisa para jogar na calculadora que tu vai ter que tomar cuidado. Ok? Agora eu quero que você entenda quem é quem aqui. Esses dois aqui, o x2 e o x1, eles são as médias que foram observadas ali no enunciado, ok? O 190, o 198, beleza? O que são Então, esses zeros? X' é isso aí. X' é o 190. O x barra, sim. É, Um vai ser o 198, o outro vai ser o 190, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui são esses zeros. zeros da hipótese. Isso, são essas subtrações que aparecem na suposição das médias. Por quê? Porque nem sempre é zero, né? Nem sempre a gente está avaliando. Normalmente, assim, praticamente em todos os casos, a gente está avaliando que essa diferença aqui ou é zero ou não é zero, sacou? Ou seja, esse cara aqui normalmente vai ser zero. Só que no formulário que a Fábio estava usando, né, que eu acredito que seja o mesmo que você vai usar, não tem zero aqui, tem D1 e D2, ok? Então, é só para isso, né? Às vezes ele vai falar assim, ó, a diferença das médias foi menor ou maior que 5, sei lá, sacou? Daí tu tem que colocar o 5 aqui, né? Mas de modo geral, essa respostinha que tu vai ter aqui do lado é zero sempre, beleza? No nosso caso é zero. Muito bem. E daí, desvio padrão, tu já sabe bem quem é, né? Cada um vai estar associado a cada um ali. E, basicamente, é isso. Deixa eu ver se as cores que eu estou comparando são as mesmas. Não. O 1 é o azul, Vou tentar fazer. certo? Então, né, o único cuidado que você tem que ter, diferentemente da anterior, é como você vai jogar as coisas na calculadora, tá? Eu vou por Tirando isso. partezinha. É Oi? melhor. Vou por partezinha. Exato, exato. Faça por partezinha, na Toda vez eu compreensão. tava botando 32 dividido sobre 5, tava dando 32. Eu falei, cara, calma. Exato. Que bom que você agora chega nas respostas e percebe que não faz sentido, né? Antes você não fazia isso, que é muito bom. Então, a ideia é essa, beleza?
Vejamos. Ainda não terminei, não, tá? Aham. Só Z calculado. Muito bem. Parece que você fez passito passito. E deu a mesma que a minha. Muito bem. Isso é muito rápido. Aqui é very strong, very fast. Professor, como que eu vou saber se esse LC vai ter algum caso que eu vou usar lado negativo? Desculpa, não entendi tua pergunta. Tipo assim, vai ter algo, porque, por exemplo, eu posso usar a mesma lógica do outro, eu só vou usar o lado positivo da tabela? Ah, pode ser que você tenha um problema que precise usar o lado negativo. Mas para usar o lado negativo é bem análogo, é bem simétrico, né? Os valores de Z do lado direito são os mesmos do lado esquerdo, só que negativos. Ah, é verdade. Aí eu pego o valor igual na tabela, sendo que eu boto menos. Você já tinha Exato. falado isso, Nada que um desenho não resolva, né? Eu Digamos tô que tentando você, fazer o meu desenho aqui também. digamos que você tivesse uma situação como essa e você quer, né, ver se vai estar dentro da região crítica ou não, né? Essa é sempre a avaliação que você precisa fazer. Acontece que se você estiver avaliando uma situação de ser menor, né, unicaudal, ou mesmo bicaudal, tanto faz, esse é o Z crítico. O Z calculado tem que ser menor que o crítico numa situação como essa, tá? Tem que ser menor, tem que ser mais negativo, né? Para estar dentro da região crítica, certo? Mas na lógica é a mesma, né? Por acaso, agora há pouco você fez um problema que o Z crítico era 1,64, né? E o teu Z calculado deu 2 qualquer coisa. É. Beleza, ele era maior, obviamente. Mas poderia ter sido por números negativos, né? Só que agora, esse carinha aqui seria menor. Porém, né? Em módulo, ele é maior, né? Vamos dizer assim, ele é uma dívida maior, né? Precisando de dinheiro. Uma dívida de 2 é maior que uma dívida de 1,64. Mas, de novo, nada que o desenho não te deixe muito claro, né? O que tá querendo saber. Então, por isso que eu digo assim, enquanto vocês estão aprendendo, sempre façam os desenhos. Os professores adoram desenho na prova, então não deixe de fazer. Quarenta e nove zero um. Não aceita, não. Tem que ser 49. Aí vai ter que fazer a média dos Z's também. É, assim, na real, se tu percebe que o teu número é muito maior e tal, pega o que tá ali. Entendeu? Tipo, já pega e olha ali e já era. Porque no caso aqui, o Z crítico seria 2,33. Então, 2,3, o crítico é isso? 2,3? É, ó. Caraca, bem perto do que tu calculou, né? Era quase igual, né? Porque o que eu calculei é 2,2325. 325 que você viu na tabela 2,33, né? Positivo. Então ficou menor. O seu Z calculado é menor que o Z crítico. Um pouquinho menor, mas é menor, como você me perguntou no começo da aula, né? Um pouquinho menor. Então, já que é um pouquinho menor, você tem que aceitar, né? A hipótese nula. Ok? Aceitamos a hipótese. Exatamente. Muito bem. Então, show de bola. Muito bem, muito bem. Gostei que você conseguiu fazer 2 questões sozinha hoje.
E é isso, gente. Se vê semana Tô que vem. fazendo exercício pra caraca, professor. Eu fiz aquele exercício 4 vezes. Você tá estudando fora